Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livrai, onde a gente comenta uma série de livros diferentes, diversos temas. Nosso objetivo não é explicar todo o tema, nosso objetivo é comentar livros que expliquem esses temas e aí o nosso ouvinte aí interessado vai buscar os livros. Hoje eu vou falar sobre Meditação Taoísta, que é um livro do Wujing Cherng, tá? Da Mawad X, acho que é Mawad X ou Mawad X, não sei. Essa é a editora, tá bom? Wujing Cherng, acho que não sei se minha pronúncia tá boa, né? Ele é um monge taoísta brasileiro que morava no Brasil, né? E estudou bastante na China todas essas relações do taoísmo. Ele fala sobre a meditação taoísta. E a meditação taoísta era um pouco diferente. Os taoístas têm tratados sobre meditação que são um pouco diferentes dos budistas. Para quem não sabe sobre taoísmo, já gravei um vídeo sobre o Tao Te Ching e também o Zhuangzi, o Zhuangzhou, que é um livro que fala sobre a filosofia chinesa em alguns aspectos, taoísta. E esse aspecto aqui é especificamente para a meditação, tá? Aqui no final tem até a foto do monge já falecido, tá? Ele tinha uma sociedade taoísta aqui na cidade de São Paulo. Pois bem, a meditação taoísta é muito plural, porque os budistas tendem a meditar muito sentado, né? Eles sentam na posição de seiza, que a gente fala no Japão, e eles gostam de meditar sentados, ficam estagnados, paradinhos e gostam de meditar dessa forma. O taoísmo ele já é mais diverso, há várias formas de meditação no taoísmo. Então, por exemplo, o Tai Chi Chuan, ele é classificado, que é o Tai Chi Chuan, né, que o pessoal fala, ele é classificado como uma espécie de meditação em movimento, porque o Tai Chi Chuan é feito devagar e ele é feito num aspecto meditativo e introspectivo, que eles chamam isso de arte marcial interna, que acho que é Neijin em chinês, em mandarim. E também há uma meditação em movimento, portanto, para o taoísmo. E o taoísmo tinha um hábito de andar em círculos, tá? Que até é o símbolo do Yin Yang, que é o símbolo do taoísmo, né? O Tai Chi. E esse hábito de andar em círculos gerou uma espécie de meditação também em andar em círculos. Então, os taoístas tinham tanto a meditação sentada, como tem a meditação em pé, que é uma postura estática, que é como se fosse uma árvore, você se mantém alinhado, e também tem uma postura em andar, né, que é uma postura ereta, mas você anda em círculos, que é muito usado numa arte marcial chamada Bhagavad-gita, e também possui essa meditação em movimentos leves e suaves, mas ela não é estática, que é a do Tai Chi. Mesmo no Tai Chi, quem já praticou Tai Chi sabe que tem uma meditação no Tai Chi que você fica numa posição parecida com sentado numa cadeira invisível, né? Você fica abaixado, mas com as mãos à frente e fica parado esse tempo todo, mas em pé. As pernas chegam a tremer, cansa bastante. E é uma posição muito importante para o Tai Chi. Antes que o Tai Chi faça o movimento, ele treina essa postura parada. Até porque dentro do princípio da filosofia do taoísmo, o Wuji, que é o vazio, vai gerar o Tai Chi. Então você tem que partir do vazio. A forma do Tai Chi começa com uma postura muito neutra, muito estática, com os braços abaixados, eles sobem, depois eles descem, até mais ou menos a altura do quadril. E esse movimento é o que dá início a tudo. A filosofia chinesa ela se reflete muito também no seu aspecto das artes marciais. Então, o Bagua, o Tai Chi, o Xing Chuan, eles são artes marciais voltadas para a filosofia taoísta. E esse livro fala bastante sobre meditação para você se acalmar por meio da própria respiração. Então, algumas coisas ajudam bastante. Se você começar a respirar rápido, você acelera o seu batimento cardíaco, mesmo se você estiver parado. Se você estiver sentado e começar a respirar muito rápido, você vai acelerar. E vai também descarregar um pouco de adrenalina aí para você reagir. Por outro lado, se você ficar calmo, a sua respiração ela é lenta e ela não tem cortes, né? Ela vai fluir, ela não vai ter interrupções, né? Essa fluidez da respiração que é muito trabalhada na questão do Tai Chi. Então, como eu cheguei a treinar Tai Chi Chuan, esse livro me ajudou um pouco a entender como é essa meditação. Eu tinha passado por outra arte marcial anteriormente, que era o Aikido, e o Aikido tem uma meditação um pouco diferente, né? A posição em seis, era mais próximo do Zen budismo japonês. E a meditação chinesa, ela é feita muitas vezes em movimento. Então, a sensação que eu tinha quando eu treinava o Aikido é que quando eu saía do treino, né, a gente fazia aquela meditação inicial, né, em seiza, e aí começava o treino, era foco e esforço, foco e esforço. E a impressão que eu tinha é que a concentração meditativa era
Não que não há esforço nas artes marciais internas, no Tai Chi, que tem bastante esforço, sobretudo em pernas. Mas eu estou dizendo o seguinte, você entra no estado meditativo reflexivo que se aprofunda durante todo o movimento e toda a forma. E isso eu senti um pouco de diferença entre treinar uma técnica e treinar uma forma, entre treinar que eles chamam de Taolu ou Kata. Nesse livro, o monge taoísta, que também treinava Tai Chi, ele fala bastante, tem algumas fotos, né? Ele fala bastante sobre filosofia. Aqui está o Yin e Yang, né? Como eu já mencionei, que são os aspectos da filosofia que está em todo o pensar chinês. Tem isso, mesmo quando o indivíduo é budista ou confucionista, eles se valem um pouco desse conhecimento que ele é geral. E aqui há dicas para você meditar, que eu gostei bastante, se você não tem experiência em alongamento. Então ele vai colocar fotos, tá? Mesmo em posturas mais complicadas, tá? Eu tenho por hábito de sentar assim, meus alunos sabem que às vezes eu dou aula, eu sento assim, e alguns alunos acham estranho. Eu gosto de pôr a perna por cima da coxa. Mas aqui também há dicas de como meditar, olha só, do jeito mais usual para o ocidental, sentado numa poltrona, olha que legal, uma cadeira, tá? Aqui, ó. Então não são apenas dicas para você fazer uma meditação que seja transcendental e você precisa esticar a perna e fazer uma posição de yoga, precisa fazer uma posição de Tai Chi, de Bagua, de Xing Chuan e tal. Quem treina, por exemplo, Xing Chuan tem uma postura que se treina muito chamada San Chi Chi. E ela é uma postura bem marcial e fica-se parada nela. Eu acho muito interessante que o japonês tem a sua filosofia mais incisa e o chinês é muito mais a filosofia da meditação também com movimento, não só parado. Então, quem faz Tai Chi entra no estado de elevação, de introspecção gigantesco. Eu não estou falando aqui só em energia, Qi e coisas religiosas transcendentais. Eu falo em aspectos mais de você realmente estar em estado de concentração, né? Quase catatônico, você sai da realidade e você faz a forma, mas o seu cérebro está focado naquilo, mas ao mesmo tempo ele entra num estado de relaxamento. É muito interessante. Então, é um livro bom, mesmo que você não tenha treinamento na área, você vai fazer uma leitura desse livro aqui, você aprende a fazer isso em uma cadeira normal. E eu admirei demais, porque eu cansei de comprar livros, sobretudo sobre filosofia oriental, seja ela chinesa, coreana, japonesa, e ele chegar com o modo de vida deles, isso não é fácil para quem é do mundo ocidental. Então ele não vai chegar aqui falando, olha, vamos pegar, esticar a perna e colocar aqui o dedão do pé na testa. Não é isso que ele propõe. Ele fala, olha, vou ensinar a fazer meditação mesmo com todos os problemas do dia a dia. A tranquilidade no caos. Eu até tenho um livro do Rickson Gracie, que luta jiu-jitsu, e o Rickson comenta sobre o Tai Chi. Eu mando muito para os meus amigos, né, que são MMA, jiu-jitsu, questionam muito o Tai Chi, para que serve a utilidade. O Rickson fala muito do Tai Chi. Tem algumas gravações que ele fala. Ele tem Parkinson, né, ele está com um problema, salvo engano, de motor. E ele claramente vê no Tai Chi uma recuperação espiritual e uma recuperação do seu estado psíquico, porque ele já não é mais aquele guerreiro da juventude. E isso traz pra gente a ideia que o Tai Chi é uma arte marcial para a vida inteira. Não é uma arte marcial necessariamente jovial ou necessariamente é um utilitarismo. Ela pode atingir várias idades. E o Rickson fala disso, que o jiu-jitsu dele é como se fosse Tai Chi, porque ele é fluido e meditativo. E eu gostei dele falar isso porque ele vem numa linhagem do UFC, do campeonato. E a gente percebe, portanto, essa possibilidade de comunicação entre as artes tradicionais e as artes mais modernas. Eu acho que isso é legal e poucos conseguem fazer esse link. Muitos desprezam o tradicional, né? Se você quiser, portanto, usar, e o Rickson tem a meditação abdominal, que ele pegou do yoga, mas isso tem também essa respiração do Dantian no taoísmo. Esse é um livro excelente para você começar a discutir meditação. Eu já vi livros até budistas que não eram tão bons quanto essa meditação taoísta. Tem muitos livros de meditação budista e, sobretudo, de meditação hinduísta vinculada à forma de ver dos indianos, né? E aqui não. Aqui a gente tem uma meditação taoísta chinesa. Bom, é um livro muito legal, eu gostei bastante, tá? É um dos meus livros favoritos do Woo Jin Chang. E eu vou deixar aqui o link embaixo, quem quiser comprar.
Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.